Vocês duas. A Juliana Viana, qual a opinião de vocês sobre a PL 1904 do aborto? Não sei se vocês querem abordar esse assunto. Vamos Ela lá. queria, né? Eu falei, não. Ah, é? Não, mas eu posso abordar. Não é que eu não quero. Eu falei assim, acho que tem temas melhores, porque acho que esse é um tema mais batido, mas já que o povo tá pedindo, a gente É um tema pode bem falar. complexo também, mas eu vou dar minha opinião Da pele? resumidinha. Sobre a pele. Bom, é assim, eu acho que o ponto central, a pergunta que a gente deve se fazer quando a gente pensa nessa pele é a seguinte: vamos lá, se uma pessoa entra em um hospital, entra ali na UTI da maternidade e mata um bebê que nasceu aos 6 meses, essa pessoa responde por homicídio ou ela não responde por nada? Ela responde por homicídio, certo? Então, por que é que um bebê dentro da barriga da sua mãe, quando morto, não configura como um homicídio? Acho que a pergunta central é essa. Porque um bebê de 7 meses fora da barriga da mãe é tão bebê quanto o bebê dentro da barriga da mãe. É só isso. Essa PL nada mais está pedindo. Ninguém quer. Primeiro que assim, existem várias falácias que a gente vê por aí, né? A primeira é assim, porque o tempo de pena do estuprador é maior do que de quem cometeu o aborto. Cara, não tem mentira mais mau caráter do que essa que a mídia está disseminando. Primeiro porque eles pegam a máxima pena do estuprador e a mínima pena do homicídio. E esse tipo de estupro que eles trouxeram, né, pra embasar essa narrativa é a pena que o estuprador cumpre nos casos onde não se comprova que, de fato, assim, onde não houve violência e onde a mulher é maior de idade. Então, assim, se um homem estupra uma menor de idade, ele responde por muitos e muitos anos de... Não sei se são 20 ou 30 anos agora. Mas, claro, se você... Como nesses casos que eu comentei antes. Se uma mulher chega na delegacia, terminou um relacionamento há 6 meses, e ela chega lá e fala assim, olha, o meu ex me estuprou e não há indício nenhum de violência, aí sim, esse cara responde por, se não me engano, são 7 anos de prisão. Mas essa não é... Assim, isso é um caso... É uma exceção, quando a mulher não consegue comprovar que ela foi violentada. Quando é comprovado, a pena aumenta e muito. E o outro aspecto é... Outro aspecto é justamente o que eu estava falando. Mesmo que a mulher tenha sido estuprada, por que é que ela espera até os 5, 6 meses de gestação para fazer esse aborto? Essa PL só está pedindo para que, depois de determinado tempo de gestação, esse bebê seja tirado com vida do útero da mãe e não morto. Posso? Pode. Tá bom. Primeiro que... Eu concordo que a partir dos 5 meses eu não vejo mais nenhum sentido para praticar o aborto, porque já tá praticamente ali num período em que realmente o bebê consegue sobreviver fora do ventre da mãe. Então, realmente faria mais sentido fazer o parto, né, e entregar para adoção. Uma coisa que é muito importante de pontuar aqui, sim, eu sou a favor do aborto, principalmente até a 12ª semana de gestação. Depois eu penso que já é mais discutível, enfim, mas essa é uma medida, é um critério considerado bem conservador, já que nós temos a garantia, de fato, de que não existe sequer o mínimo de capacidade, de possibilidade do feto ter desenvolvido consciência até esse período. Depois existem algumas zonas cinzentas, enfim, algumas pessoas, alguns especialistas diriam que daria até para 24ª, tá? Mas o meu posicionamento é de que existe sim a certeza de que até a 12ª não existe nenhum tipo de consciência do feto. E tem uma outra coisa que tu falou, assim, sobre ter demorado, né, para denunciar e tal, ou resolver, tomar as atitudes, as devidas providências. O problema é que, geralmente, quem vai esperar todo esse tempo são pessoas muito jovens, né? São geralmente meninas muito pobres, que foram abusadas, que foram sexualmente atacadas, e elas não têm instrução, elas não conseguem reconhecer os sintomas da gravidez, elas não conseguem reconhecer, muitas vezes, inclusive, que elas estão sendo abusadas. Então, muitas vezes vai se descobrir que elas estão de fato grávidas com 4, 5, 6 meses. Tem até alguns casos de mulheres mais velhas, tá? Mulheres adultas que foram descobrir que estavam dando à luz com 8, 9 meses, tá? Que, Tinha um programa no Discovery Channel, chamava Eu Não Sabia Que Estava Grávida. Então, quando elas literalmente estão dando à luz, né? Então, essa seria a maior preocupação, que de fato vão existir meninas muito jovens que foram abusadas, que foram estupradas e acabaram descobrindo depois muito tarde, porque elas são pobres, não têm instrução, enfim. Então, basicamente, o meu posicionamento é esse. Sim, essa premissa é muito usada também. Mas qual que é um outro problema que a gente tem aí com isso também?
A gente teve um caso, se não me engano, em 2022, em que uma menina de Santa Catarina teve o direito ao aborto, se é que a gente pode falar de direito, né, sobre matar uma vida, quando ela estava com quase 8 meses de gestação, ou seja, a criança poderia tranquilamente ter sobrevivido. E sim, de novo, nós não estamos falando que não possa haver a situação em que a menina não saiba que ela foi estuprada e que ela não entenda o que está acontecendo com o corpo. O único ponto é que, assim, o único ponto que essa PL defende é que, ao invés de matar essa criança e tirá-la... Porque a menina já vai passar por esse trauma, né? Só que de dentro dela vai ter que sair um bebê. Só que esse bebê pode nascer morto e ele pode nascer vivo. Ela não precisa nem olhar pra cara e vai pra doação. Esse caso dessa menina de Santa Catarina, no final, ela não havia nem sido estuprada. Ela tinha um namoradinho, que era o filho do padrasto, e já era a segunda vez que ela engravidava do menino, ela tinha 13 anos, e pela nossa lei, inclusive o menino, né, por ele também ter menos do que 14 anos, ele nem configuraria como criminoso na época. Então, os dois eram vistos como, teoricamente, vítimas, e ela pôde ter acesso ao aborto. Mas, enfim, é só sobre essa questão, tipo, ninguém tá pedindo pra que a estuprada crie um bebê ou que ela seja mãe. Não, a gente tá pedindo só pra poupar uma vida e dar esse bebê pra doação. Até porque as filas de pais que querem adotar hoje no Brasil são infinitamente maiores do que as filas para crianças na adoção. A gente trouxe esse assunto aqui no dia que foi sobre a PL e também foi trazido um dado que é muito preocupante, né? Tem uma fila para adoção, mas existe uma preferência por bebês brancos, sem nenhum problema, sem nenhuma doença, preferem não irmãos, tem uma idade limite, os mais velhos não são adotados, então não é uma coisa tão simples também. Mas assim. No caso de bebês eu acho que é mais fácil, né? Tudo bem, tem a questão da cor da pele, talvez, mas... Não, e também de deficiências, né? E tudo mais. Fala, Léo. Fala as duas aqui. O Alexandre. O movimento Red Pill, vocês acham que ele é necessário existir ou não? E eu vou complementar. É necessário existir ou não? E se ele é diametralmente contrário ou inverso ao feminismo? Posso responder essa? Manda. Com licença. Então... Quando eu conheci o movimento Red Pill, ele ainda estava muito baseado no documentário que foi lançado por uma feminista na época, eu não sei mais se ela se diz feminista hoje em dia, e haviam muitas discussões em torno de pautas que supostamente o feminismo tem ignorado ao longo dos anos. E, primeiro, eu acho extremamente curioso, inclusive o Júnior do Redcast vai concordar comigo. Grande, Junão. Que... as feministas de hoje, tanto quanto qualquer outro tipo de movimento social, ele vai se tornando cada vez mais mal preparado intelectualmente. Então, como a gente está num processo de mudança intelectual e de valores, em algum momento acaba se tornando o status quo, né? Então, no início, as pessoas passam por um profundo debate, elas leem bastante sobre aquilo, e a partir do momento que as pessoas já estressaram bastante a janela de Overton, vão passando para outras gerações, todo mundo recebe aquelas informações como fato dado. E eu acho que isso aconteceu com o movimento feminista, em que as feministas intelectuais desenvolveram inúmeras teorias acerca das dificuldades que os homens passam em sociedades tipicamente tradicionalistas e patriarcais, mas convenientemente o movimento feminista parou de falar sobre isso. Pelo menos não na mesma medida em que falam sobre as condições das mulheres. E quando os homens tentam abordar esse assunto, essas situações de vulnerabilidade e desvantagens que eles sofrem, ou até mesmo o oportunismo e a hipocrisia do movimento feminista ou das supostas mulheres que se dizem feministas, eles são rechaçados. Então, eles são vistos como mentirosos, como manipuladores, como misóginos, como machistas, enfim, como necessariamente conspiracionistas, etc. A questão é, as feministas já falavam sobre a condição do homem antes, muito antes, do movimento Red Pill. Como eu falei, o Júnior é uma prova aí, é o dono do Redcast, e ele pode reproduzir isso no canal dele em algum momento oportuno, que sim, o feminismo sempre falou da condição do homem, sobre a divisão de responsabilidades, tanto em relação às atividades domésticas, quanto em atividades no mundo exterior, quanto em oportunidades na vida pública, como a presença do homem na criação dos filhos é muito importante, sim, para construir e desenvolver uma família saudável. Então, nesse aspecto, eu penso que o movimento Red Pill, de maneira muito
torta e deficiente, acabou ressuscitando discussões muito úteis e antigas do movimento e das intelectuais feministas do passado. Mas aí é uma curiosidade minha mesmo. Que exemplo de discussão você diz que as feministas defendiam inicialmente? Como eu estava te falando, sobre responsabilidades dentro de um lar. Então, divisão de tarefas domésticas, divisão de responsabilidades no mundo público, que a presença do homem para a criação dos filhos é tão importante quanto a presença da mulher. As feministas sempre discutiram sobre isso. E aí pararam de falar sobre isso, simplesmente se tornou irrelevante ou... Você fala mais da Revolução Francesa, né? É que a gente está falando do movimento feminista agora como algo mais generalista, porque teve a primeira onda, teve a segunda e a terceira. Essas discussões mais em torno dos papéis de gênero, quanto responsabilidade dentro do lar, especificamente, começou mais na segunda onda. E daí também acabou abarcando outros movimentos, como o movimento LGBT, enfim.